Fala galera, tô aqui novamente, dessa vez agora para te dar aquela diquinha de PAD, mas antes de começar a falar de PAD, dá o teu joinha aí, dá o teu like no nosso vídeo, né? Se inscreve aí no canal para tu poder ficar a parte aí dos próximos vídeos, dos próximos comentários, para tu poder ficar ligado aí e estudar de maneira bem objetiva, bem direcionada lá para aquele concurso público que você tanto deseja, tá bom? Esse vídeo agora vai falar aí sobre processo administrativo disciplinar, lá dentro da Lei 5810 de 94, que é o TRJU aqui do estado do Pará, beleza? Então olha só, é muito importante que você saiba que todas as provas que cobram PAD sempre vão te perguntar o seguinte: quais são as fases do PAD? Gente, o PAD, o processo administrativo disciplinar, ele tem 3 fases, apenas 3 fases, ok? Quais são essas fases? Eu vou ter aí a instauração do PAD, a publicação do ato que nomear aquela comissão composta por 3 servidores estáveis, tá bom? Agora só lembrar que o RJU aqui ele faz uma referência bem direta, bem específica com relação a esses servidores serem estáveis, diferentemente do decreto 1171, que fala dessa comissão de ética, que para isso os servidores têm que ser efetivos, ele nem menciona estável no decreto 1171. Dá uma olhadinha lá no vídeo do decreto 1171 que tu vai entender melhor o que eu estou falando, tá bom? Logo depois, a seguinte fase, a segunda fase, aí é a fase do inquérito administrativo. E por fim, a etapa aí do teu julgamento, tá bom? Olha só, então PAD tem 3 fases: instauração, inquérito administrativo e julgamento. Dentro de instauração não merece muito a nossa atenção, tá? Agora, dentro da segunda fase, que é a fase do inquérito administrativo, que basicamente é onde tudo acontece, é onde a mágica do PAD acontece, tem que ficar muito ligado. Por quê? Porque dentro dessa segunda fase, chamada inquérito administrativo, nós vamos ter 3 momentos, 3 situações, 3 coisas irão ocorrer dentro dessa segunda fase. Quais são, professor? Uma chamada de instrução, outra chamada de defesa e, por fim, um último momento que é chamado aí de relatório, que a partir dele já se passa para a etapa do julgamento. Então, bora entender aí, momento por momento, dentro da fase 2 do inquérito administrativo. Bom, primeiro momento, a parte que fala da instrução. O que é instrução? Instrução aqui diz respeito a conduzir, a instruir o PAD. É na etapa da instrução que eu vou produzir provas, contraprovas, formular perguntas para peritos, que são chamados de quesitos, né? Eu vou ouvir as testemunhas, eu vou ouvir a vítima, eu vou ouvir o indiciado. É onde realmente, como eu já disse, a mágica acontece. Quando se termina essa parte chamada instrução, nós vamos para um segundo momento chamado de defesa. É onde o indiciado ele vai apresentar a sua defesa, como o próprio nome já diz. Defesa essa chamada de defesa preliminar ou defesa prévia. Fica muito ligado porque essa nomenclatura vocês só vão ouvir 2 vezes em 2 momentos no universo jurídico todo, tá? Quando ele fala para você de defesa de servidor público ou defesa de traficante de drogas, tá? Então, esses termos, defesa prévia ou preliminar, são utilizados apenas nessas 2 situações. Então, lá no momento chamado defesa, a partir do momento que o indiciado é citado, ok? Nomenclatura citado, tá bom? Não é notificado, não é intimado, não, é citado. Ele vai ter um prazo de 10 dias para apresentar sua defesa prévia, também chamada de defesa preliminar, tá bom? Agora, é muito importante prestar atenção nesses prazos, por quê? Porque se eu tiver 2 ou mais indiciados, esse meu prazo sai de 10 e passa para 20. 2 ou mais. 3, 10, 100, 200, prazo de 20 dias. Agora, se esse indiciado estiver em local incerto, ninguém sabe onde ele está, em local não sabido, como diz o RJU, incerto ou não sabido, o prazo dele deixa de ser 10 dias e passa a ser um prazo de 15 dias para que ele possa apresentar a defesa dele, né? Prazo esse que começará a contar a partir do momento da última citação válida, lá na publicação válida, perdão, melhor dizendo, lá no teu diário oficial e no jornal diário de grande circulação aqui no estado do Pará, tá bom? No caso. Então, a partir do momento que ele é devidamente citado, a partir do momento que ele é devidamente convocado, citado, tá? Convocado, né? Seja através do diário oficial, de um edital, seja através de uma citação mesmo, abre-se esse prazo para ele apresentar a defesa dele, tá certo? Agora, professor, e se esse indivíduo
é mesmo regularmente citado, seja por edital ou não, resolve não comparecer à audiência. Ou se foi publicado no Diário Oficial, mas ele não tomou conhecimento, passou batido, né? E ele acabou não indo para a audiência por conta disso. O que acontece? Gente, se essas coisas acontecem e o indivíduo não comparece na audiência, esse indivíduo passa a ser chamado de revel. Na verdade, o que é o revel? O revel é o faltoso. E sobre esse revel, né, nós vamos ter os chamados efeitos da revelia. O que é a revelia? Bom, o efeito principal da revelia, pessoal, é aquele que diz que todos os fatos e atos, né, imputados contra aquela pessoa, pelo fato dela não ter comparecido na audiência, serão presumidos como sendo verdadeiros. Ok? Então, embora o servidor diga assim, eu não vou nem perder meu tempo lá nessa audiência porque eu sei que isso não é verdade. O fato dele não comparecer faz com que a autoridade julgadora presuma, né, recaia sobre ele aí os efeitos da revelia, presumindo que realmente ele concorda com tudo aquilo que está sendo alegado, com tudo aquilo que está sendo acusado contra ele, tá bom? Então, muito cuidado com isso daí. Quando o servidor ele não comparece na audiência, pessoal, revel, né? A comissão ela vai nomear um defensor dativo para que possa defender, para que possa representar esse indiciado, até porque o processo não pode parar. E aí tu presta muita atenção que a tua prova vai te dizer que esse defensor dativo ele tem que ser do mesmo nível de escolaridade ou de um nível superior do indiciado. Isso quer dizer que se o indiciado ele tiver nível médio, outra pessoa tendo nível médio pode defender o interesse dele, tá? Que não só um advogado, qualquer outro servidor, né? Ou se tiver nível superior também. O que não pode é esse servidor de nível médio ter ali a sua representação por alguém que tenha nível fundamental, não é verdade? Então, para que seja defensor dativo e não recebe nada para ser defensor dativo, tá bom? Você tem que ter o mesmo nível de escolaridade ou nível superior ao do indiciado. Agora, já prosseguindo para os finalmente, né, desse vídeo aqui, lembre-se bem sobre os prazos. Gente, prazo do PAD, 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Prazo de afastamento do servidor que está respondendo ao PAD, para que ele não venha assumir com testemunhas, influenciar em testemunhas, para que ele não venha assumir com provas, influenciar sobre provas, né? É o mesmo prazo de duração do PAD, até 60 por mais 60, por igual período. O prazo de duração do PAD já falei, até 60 por mais 60. Né? Prazo do julgamento, 20 dias, ok? 20 dias. Agora vê bem, antes do PAD iniciar, antes mesmo do PAD iniciar, quando a denúncia chega, né, alguém, um departamento específico daquela instituição tem que receber a denúncia. E geralmente quem é a porta de entrada, quem recebe aquela denúncia, é a ouvidoria de um órgão. Se tiver ouvidoria. Então, todas as vezes que é recebida essa denúncia, pessoal, ela vai ser encaminhada para um lugarzinho, para uma comissãozinha chamada de comissão de sindicância. Isso tudo antes do PAD, tá? O que é a comissão de sindicância? Na verdade, professor, o que é sindicância? Sindicância, pessoal, significa investigação, ok? Então, a comissão de sindicância ela vai ter um prazo de 30 dias para concluir uma investigação sobre aquela denúncia, para saber se realmente tem ou não tem fundamento e o que é que vai ser feito. É aqui que entra a brincadeira da prova. Comissão de sindicância, pouca gente dá importância. Mas se o cara quiser colocar isso na prova, ele vai derrubar mais de 80% das pessoas. Então, esteja preparado. Tá? Olha só, a comissão de sindicância pode praticar 3 atos. Ela pode resolver pelo arquivamento da denúncia, tá? Se entender que não tem prova, que não tem fundamento, pode mandar arquivar. Ela pode recomendar que se instaure um PAD, né? E ela pode aplicar a pena de repreensão ou de suspensão de até 30 dias. Ok? Ela pode aplicar a pena de repreensão ou suspensão de até 30 dias. Bom, professor, e se a comissão de sindicância entender que aquilo que o servidor praticou foi tão grave, mas tão grave, que não bastaria uma repreensão ou que a suspensão deveria ser por mais de 30 dias, o que ela faz? Falei logo ainda há pouquinho.
ela vai recomendar que seja instaurado um PAD, porque somente através do PAD eu posso aplicar a pena de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, de destituição de cargo comissionado ou função gratificada, tá bom? Bom, se for o caso de se instaurar um PAD para aplicar uma dessas penas que eu disse ainda há pouquinho, né, aí você vai considerar, né, que vai ser instaurado um PAD, formado ali por 3 servidores estáveis, logo depois vem a etapa lá do meu inquérito administrativo, logo depois a minha etapa do julgamento, e aí a gente chega propriamente dito ali na etapa da aplicação da pena. Gente, muito cuidado aí também, porque se a pena for de repreensão ou de suspensão, com relação à suspensão não interessa se é de 10, 15, 20, 30, 40, 50, o tempo em dias que for. Se for repreensão ou suspensão, é aplicada por meio de portaria. Geralmente aí quem vai aplicar é o superintendente daquele órgão, o secretário de educação. Agora, se eu estiver falando de penas mais graves, como demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, principalmente, e destituição de cargo comissionado ou função gratificada, principalmente ali a demissão, tá? Só pode ser aplicada por meio de decreto. E lembre-se que decreto é um ato administrativo exclusivo do chefe do Poder Executivo. No caso, como a gente está falando de um RJU estadual, então quem aplica a pena de demissão por meio de decreto, de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, é o governador do estado do Pará. Bom, agora lembra da seguinte regrinha. Quem pode muito? O governador, por meio de decreto. Pode pouco? A resposta, pode. Isso quer dizer que o governador pode aplicar tanto a pena de demissão quanto a pena de repreensão ou suspensão. Mas jamais quem pode pouco, pode muito. Isso quer dizer que jamais o secretário de Educação poderá aplicar aí a pena de demissão. Apenas repreensão e suspensão. Ok? Vou ficar por aqui hoje. Espero poder ter ajudado. Sucesso. Até o próximo vídeo e vamos arrebentar. Valeu!